Começamos mais um review, que é o nosso bate-papo a respeito do quê? De materiais bíblicos que são de extrema confiança, materiais bíblicos que nós indicamos. Então, hoje eu trago um livro que olha o tamanho dele, ó. Olha o tamanho dessa maravilha, ó. Ó o tiquinho. Mas que é um verdadeiro monstro no que ensina. É o livro do J. Deixa eu ver se é J mesmo, porque usaram uma fonte aqui, olha, que eu vou te contar, viu? O cara que fez essa capa e ele conseguiu repetir a fonte aqui atrás, ó. J. Gresham Machen, tá? O bicho acho que é alemão, né? Estudioso cristão. Machen foi, não, Testamento no Westminster Theological Seminary. Tá? Então eu venho trazer para vocês um livro que vocês precisam ler a respeito do quê? Do liberalismo teológico. É um livro que vai mostrar para vocês o porquê o liberalismo teológico não é compatível com o cristianismo. Tá? Porque vocês têm que tomar cuidado, porque muita coisa se originou do liberalismo teológico. Muita coisa veio do liberalismo para contaminar a obra de Deus, para contaminar a palavra de Deus. Então, esse livro aqui vai te dar um raio-x muito legal a respeito do liberalismo teológico e como ele pode ser tão nocivo para a igreja. Então, vamos parar de bate-papo, né? E vamos conhecer essa obra, Cristianismo e Liberalismo, do J. Gresham Machen. Gresham Machen. Nome abençoado, né? E eu reclamo que meu nome é Bolota. Então vamos ver essa obra aqui que eu indico, já falo para vocês que eu indico demais. Quer aprender sobre liberalismo? Esse material aqui. Então vamos lá. Bom, meus queridos, aqui está o nosso review de hoje. Essa maravilha do J. Gresham Machen, da Shed Publicações, Cristianismo e Liberalismo. Exatamente, você quer aprender a fundo, você quer saber qual é o golpe dessa maldição chamada liberalismo teológico? Esse pequeno gigante aqui vai te ensinar. Bom, Cristianismo e Liberalismo, tradução do Caio César Dias Pérez, Shed Publicações. Então nós vamos lá. Prefácio, capítulo 1, Introdução, capítulo 2, A Doutrina, capítulo 3, Deus e o Homem, capítulo 4, a Bíblia, capítulo 5, Cristo, capítulo 6, Salvação, capítulo 7, a Igreja. Prefácio. Em 3 de novembro de 1921, o autor da presente obra apresentou um trabalho para os anciãos da Association of Chester Presbytery, Associação do Presbitério de Chester, que foi publicada na Princeton Theological Review, Resenha Teológica de Princeton, volume 20, 1922. Páginas 93 a 117. Sob o título Liberalismo ou Cristianismo? O interesse com o qual o trabalho publicado foi recebido encorajou o autor a empreender em uma apresentação mais extensa do mesmo assunto. Por cortesia da Princeton Theological Review, fez-se livre o uso do material do trabalho anterior, que pôde ser considerado o núcleo da presente obra. Um grato reconhecimento também é devido ao editor do The Presbyterian, o Presbiteriano, pela permissão do uso de vários artigos publicados nesse jornal. As principais divisões do assunto foram originalmente sugeridas ao autor em uma conversa que teve em 1921 com o reverendo Paul Martin de Princeton, que não foi consultado sobre o método de tratamento. Então vem uma introdução. O objetivo desse livro não é decidir a questão teológica dos dias atuais, mas tão somente apresentar a questão da maneira mais vívida e clara possível, para que o leitor possa ser auxiliado a decidir por si mesmo. Apresentar uma questão de maneira clara certamente não é uma tarefa popular nos dias atuais. Existem muitos que preferem travar suas batalhas intelectuais em uma condição de baixa visibilidade, como chamou apropriadamente o Dr. Francis L. Patton. A definição clara de termos do âmbito religioso, enfrentando corajosamente as implicações de cada perspectiva, é vista por muitas pessoas como um procedimento ímpio. Francis L. Patton, na introdução do livro William Hallock Johnson, The Christian Faith Under Modern Searchlights, que é uma nota, ó, você tem um umzinho sobrescrito aqui, ó. Então tem uma boa introdução, olha,
Não é como aquele livro que foi lançado, que a introdução era metade do livro. Então vamos lá, capítulo 2, doutrina. O liberalismo na igreja, seja qual for o julgamento que se faça dele, já não é mais uma questão acadêmica. Não é mais uma questão somente para universidades e seminários teológicos. Pelo contrário, seus ataques aos fundamentos da fé cristã têm sido levados vigorosamente às aulas da escola bíblica dominical, aos púlpitos e às publicações religiosas. Se um ataque for injustificado, a solução não será, como algumas pessoas devotas têm sugerido, no fim dos seminários teológicos ou no abandono do estudo teológico científico, mas sim em uma busca mais intensa da verdade e uma devoção mais leal a ela quando achada. As universidades e seminários teológicos, as raízes do problema, são vistas de forma mais clara do que em outros lugares. A reafirmação do uso de frases tradicionais é abandonada entre os estudantes, e os promotores de uma nova religião se sentem mais à vontade ali do que quando estão na igreja, pois querem manter uma aparência de conformidade com a tradição. Essa franqueza, acredito, deve ser estendida a todas as pessoas. Poucos anseios têm sido mais exagerados por parte dos professores de teologia do que o de evitar ofender algo ou alguém. Sabe? Aquele cristianismo chapa branca, que o pastor tem que tomar cuidado no que vai falar, não pode falar de pecado, não pode falar das doutrinas cristãs, tem que falar um evangelho d'água com açúcar, só ajuda os liberais. E são justamente esses que, quando se prega a verdade, são os que se levantam contra a palavra. Pessoas sem nenhum compromisso com o Cristo e com a verdade. Muitas vezes isso tem se aproximado perigosamente da desonestidade. O professor de teologia, no mais profundo do seu coração, está consciente do radicalismo de seus pontos de vista, mas permanece firme na decisão de não perder seu lugar na atmosfera santa da igreja ao expor tudo o que pensa. Ou seja, o cara é um hipócrita. Entendeu? Não o autor do livro, tá, pessoal? Mas o liberal. Deus e o homem. No último capítulo, observamos que o cristianismo está fundamentado no relato de algo que aconteceu no século I da nossa era. Mas antes desse relato possa ser recebido, algumas pressuposições precisam ser aceitas. O evangelho cristão consiste no relato de como Deus salvou a humanidade, e antes que esse evangelho seja entendido, alguma coisa precisa ser conhecida sobre Deus, sobre o homem. A doutrina de Deus e a doutrina do homem são as duas grandes pressuposições do Evangelho. No que diz respeito a essas pressuposições, como em relação ao Evangelho em si, liberalismo moderno é composto ao cristianismo. É oposto ao cristianismo, em primeiro lugar, em seu conceito de Deus. Entretanto, deste ponto, nos deparamos com uma forma particularmente insistente da objeção a questões de doutrina que já foram consideradas. Dizem-nos que é desnecessário ter um conceito de Deus, teologia ou conhecimento de Deus. Dizem, é a morte da religião. Não deveríamos buscar conhecer a Deus, deveríamos somente sentir sua presença. Onde vocês veem isso hoje? Nessa nova igreja que a gente está vendo, onde você fala em teologia, as pessoas se acham no direito de questionar, você fala que a pessoa tem que estudar a Bíblia dentro do contexto, a pessoa se levanta. É por causa disso. Quando eu digo que a raiz de tudo isso foi no liberalismo, eu não tô brincando. Ó, desnecessário ter um conceito de Deus, é desnecessário ter teologia, é desnecessário ter o conhecimento de Deus. Aí o amor de Deus sobrepõe, o que você sente, o que você acha que é Deus. É a mentira que eles colocam de que o que você acha é Espírito Santo. Querer colocar o Espírito Santo numa caixinha. Então, pessoal, isso daqui é um livro muito bom, é um livro muito especial que eu recomendo para vocês. Ó, salvação. Até o momento foi observado que o liberalismo difere do cristianismo no que diz respeito às pressuposições do evangelho, o conceito de Deus e o conceito do homem. Ou seja, se ele vai contra, se ele difere do evangelho, não serve para nada, é heresia, é mentira. Ao livro no qual esse evangelho se encontra e a pessoa ali apresentada.
Não é de se admirar, então, que também difira do cristianismo em sua apresentação do próprio evangelho. Não é surpreendente que apresente um relato totalmente diferente do caminho da salvação. O liberalismo encontra a salvação desde que haja disposição para se falar de salvação, porque nem nisso falam. Entendeu? Não estão preocupados com isso. No homem, o cristianismo a encontra em um ato de Deus. O liberalismo encontra a salvação no homem, quando fala disso. A igreja. Acabamos de observar que o cristianismo, assim como o liberalismo, está interessado em instituições sociais. É um meio, isso é o que eu costumo dizer para vocês quando falam de um herege, de uma mentira, e eu falo para vocês uma coisa muito importante chamada meio de vida. Contudo, a instituição mais importante, a igreja, ainda não foi mencionada. De acordo com a crença cristã, quando as almas são salvas, elas se tornam unidas na igreja de Cristo. A imagem de missionários cristãos interessados apenas na salvação individual de vidas, sem interesse na educação ou na manutenção da vida social, não passa de caricatura. Não é mesmo verdade que estejam somente preocupados em salvar almas individuais. E então, quando salvas, sejam deixadas à própria sorte. Pelo contrário, cristãos verdadeiros em todo lugar devem estar unidos na fraternidade da igreja cristã. Então, pessoal, se vocês querem conhecer o liberalismo teológico, é esse livro que eu indico para vocês. Cristianismo e Liberalismo, do J. Gresham Machen. Bom, pessoal, esse foi Cristianismo e Liberdade, do J. Gresham Machen, um livro extraordinário. Você quer aprender sobre todas as mentiras e como o liberalismo teológico ele é incompatível com o cristianismo? Tá aqui. Um livro que você não vai demorar anos para ler, não é um livro grande, é um livro pequeno, mas que é extremamente objetivo nesse aspecto. Tá aqui. Se eu indico esse livro, cara, esse livro aqui abriu muito a minha mente a respeito disso. Tá? E viu o perigo, justamente eu, que uma época da minha vida estava pensando em aceitar alguns pontos do liberalismo como algo que não faria mal a ninguém. E aí a gente percebe que a heresia, a mentira, ela não entra com o pé na porta. Ela entra com conta-gotas, de vez em quando, com toda a paciência do mundo. Essa é a recomendação de hoje, esse é o review de hoje. Vamos lá, faz parte, vale a pena. Quer saber como usar essa e outros recursos no seu estudo bíblico diário? Como fazer um estudo bíblico pesado, completo, cheio? Então, clica no link da descrição, nosso curso de estudo bíblico exaustivo, onde você vai aprender a usar os materiais corretos, vai saber por que usar várias traduções diferentes, entendeu? Vai estar tudo lá bonitinho para você, ensinar você a extrair o máximo do texto bíblico. Link está na descrição. Clica no link, entra com o teu e-mail, você vai receber um módulo por dia no e-mail. Você não recebendo e-mail, você ali vai ter oportunidade de entrar no grupo do Telegram e no grupo do WhatsApp também. Então, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.